Olá, queridos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui, né, continuando a nossa jornada bíblica. Agora num tempo onde Deus está derramando sobre Ezequiel uma visão, né, uma visão do templo, de como as coisas voltarão a ser, né, e aí são várias e várias visões e medidas, né. Ontem foi muita medida, né, do templo e tal. Ainda vai continuar, ainda o Senhor revelando e mostrando algumas coisas, e cada uma delas tem um significado, né? E cada uma delas é, de uma certa forma, um presente para o povo judeu, né? E a gente tem que amar isso, né? A gente tem que amar essa nação que o Senhor ama tanto, né? Esse povo que o Senhor ama tanto, e tudo aquilo que o Senhor prometeu a eles e estendeu a nós, né? Quão bom é e precioso isso, né? E a gente vai continuar nessa aventura aí, né? Nessa desafio, essa leitura nossa de Ezequiel. Provavelmente hoje a gente só fica em Ezequiel também, né? Ezequiel é um livro grande, né? E logo mais a gente volta para Daniel, e para encerrar também Daniel e depois o retorno, né, do povo de Deus para Israel, né? Por enquanto aqui eles estão em exílio, né? Essa visão acontece no exílio, né? Então é isso. Vamos orar, já deixe tudo preparadinho, deixe seu papel, sua caneta, para que a gente possa juntos desfrutar desse tempo, né? Se maravilharmos com esse tempo que o Senhor tem para nós, para derramar sobre nós. Vamos orar para que a gente possa dar continuidade à nossa leitura. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinamentos, obrigado, Senhor, pela tua revelação. Continue falando conosco, derramando sobre nós o teu querer e a tua vontade, Senhor. Fala mais uma vez ao nosso coração, queima em nosso coração, Senhor, para que possamos olhar para ti e ver o Senhor em cada linha, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ezequiel capítulo 42. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos opostos ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio cuja porta dava para o norte tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura, tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo. Havia uma galeria frente à outra nos 3 andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. Suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois essa galeria tomavam mais espaço deles do que os quartos, que o andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, aos passos que o pátio tinham. Por isso, a área deles era maior do que a dos quartos do andar inferior e do meio. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros em frente dos quartos. A fileira de quartos junto ao pátio interno tinha 25 metros de comprimento e que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entradas para o lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacente ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo, havia quartos, com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte, tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas do quarto do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente, que se estendia para leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois o homem me disse: os quartos do norte e do sul, que dão para o pátio do templo, são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é,
as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo, após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porém, porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, tinha 350 metros. Mediu o lado norte, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul e tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Pois ele foi para o lado oeste e mediu. Tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento, 250 metros de largura, para separar o santo do comum. Ezequiel capítulo 43. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória de Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. A visão que tive era com a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quebar, e me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida, seus reis em seus santuários nos montes, quando eles puseram a sua soleira perto da minha soleira e seus batentes junto aos meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruirei na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem de seus pecados, que eles analisem o modelo, e se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações, leis, ponha essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam suas estipulações. Esta é a lei do templo, é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. E estas são as medidas do altar, pela medida longa, isto é, a de meio metro. Sua calha tem meio metro de profundidade e meio metro de largura, com uma aba de 1 palmo ao torno da beirada. E esta é a altura do altar, desde a calha no chão até a saliência inferior. Ele tem 1 metro de altura, 1 metro de largura, e desde a saliência menor até a saliência maior. Tem 2 metros de altura e meio metro de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e quatro pontas se projetam dela para cima. Ela é quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de meio metro em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o oriente.
Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o soberano Senhor: estes são os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue do altar, quando ele for construído. Você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim. Palavra do soberano, Senhor. Você colocará um pouco de sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba. Assim purificará o altar e fará propiciação por ele. Você queimará o novilho para a oferta pelo pecado no lugar determinado da área do templo, fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito, como oferta pelo pecado. O altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirado dos rebanhos, ambos sem defeito. Você oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocaustos ao Senhor. Durante 7 dias você oferecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado. Fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias os sacerdotes farão propiciação pelo altar e purificarão, assim eles consagrarão. No final desses dias e a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel capítulo 44. Depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe e o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor e prostrei-me com o rosto em terra. O Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo o que eu lhe disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Diga à rebelde nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor. Já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue. Assim vocês romperam a minha aliança. Ao invés de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. Assim diz o soberano, o Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Poderão servir o meu santuário como encarregados das portas do templo, e também farão o serviço dele. Poderão matar os animais dos holocaustos e os outros sacrifícios em lugar do povo, e colocar-se diante do povo e servi-lo. Mas porque serviram na presença dos seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências da sua iniquidade. Palavra do soberano, Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma das minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes
sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximaram para ministrar diante de mim, eles estarão diante de mim para oferecer sacrifício de gordura e de sangue. Palavra do soberano, Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrarem diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestidos de roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo, onde fica o povo, tirarão as roupas com que estiverem ministrando e as deixarão nos quartos sagrados, e vestirão outras roupas para que não consagrem o povo por meio de suas roupas sacerdotais, quartos sagrados e vestir, não, perdão, sacerdotais. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido. Não raparão a cabeça e nem deixarão o cabelo comprido, mas manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão casar-se com a mulher virgem de ascendência israelita ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes servirão como juízes e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e os meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas e manterão santos e os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá contaminar-se se o morto for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã, desde que esta não tenha marido. Depois de se purificar, esperará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado, palavra do soberano, o Senhor. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhe darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. E tudo que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição de cereal, moído, para que haja bênçãos sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais, encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Ezequiel capítulo 45. Quando vocês distribuírem a terra como herança, apresentem ao Senhor como distrito sagrado uma porção de terra, com 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 250 metros de lado servirá para o santuário e 25 metros ao redor do terreno aberto. No distrito sagrado, separe um pedaço de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Essa será a porção sagrada da terra para os sacerdotes, os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor. Esse será um lugar para as suas casas, bem como um lugar santo para o santuário. Uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura pertencerá aos levitas, os quais servirão no templo. Essa será a propriedade deles para ali viverem.
Como propriedade da cidade, vocês darão uma área de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a nação de Israel. O príncipe possuirá a terra, que fica dos dois lados da área formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá no lado oeste em direção a oeste e no lado leste em direção a leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será a sua propriedade em Israel, e os seus príncipes não oprimirão mais o seu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Assim diz o soberano, o Senhor: vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é do meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Usem balanças honestas, arroba honestas e pote honesto. A arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá 1/10 de um barril. O barril deve ser a medida padrão para os dois. Peso padrão deve consistir de 12 gramas. 20 pessoas mais 25 pesos mais 15 pesos equivalem a 720 gramas. Esta é a oferta sagrada que vocês apresentarão: 1/6 de uma arroba de cada barril de trigo e 1/6 de uma arroba de cada barril de cevada. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel, que consiste em 10 potes ou um barril, pois 12 potes equivalem a um barril. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho, de 200 ovelhas da pastagem bem regada de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer propiciação pelo povo. Palavra do soberano, o Senhor. Todo o povo da terra participará nessas ofertas sagradas para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos sábados e em todas as festas fixas da nação de Israel. Ele fornecerá as ofertas pelo pecado, as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer propiciação em favor da nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor: no primeiro dia do primeiro mês, você apanhará um novilho sem defeito e purificará o santuário. O sacerdote apanhará um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o colocará nos batentes do templo, nos quatro cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Você fará o mesmo no sétimo dia do mês, em favor de qualquer pessoa que pecar sem intenção ou por ignorância. Assim vocês deverão fazer propiciação em favor do templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês observarão a Páscoa, festa de 7 dias, na qual vocês comerão pão sem fermento. Naquele dia, o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante 7 dias da festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito como holocaustos ao Senhor. Um bode como oferta pelo pecado, ele fornecerá como oferta de cereal uma arroba para cada novilho e uma arroba para cada carneiro, junto com 1 galão de azeite para cada arroba. Durante 7 dias de festa, que começa no 15º dia do sétimo mês, ele trará as mesmas dádivas para as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereal e azeite. Ezequiel capítulo 46. Assim diz o soberano Senhor: a porta do pátio interno que dá para o leste ficará trancada nos 6 dias úteis,
mas no sábado e no dia da lua nova será aberta. O príncipe, vindo do pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de comunhão dele. Ele adorará ao Senhor na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas luas novas, o povo da terra adorará ao Senhor junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxer ao Senhor no dia do sábado deverá ser 6 carneiros e um carneiro, todos sem defeitos. A oferta de cereal dada junto com o carneiro será de uma arroba, e a oferta de cereal com os carneiros será de quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá um novilho, 6 carneiros e um carneiro, todos sem defeitos. Como oferta de cereal, ele fornecerá uma arroba de novo com o novilho, uma arroba com o carneiro e com o cordeiro, quanto ele quiser dar, mas 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, a todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo sairá pela porta sul, e todo aquele que entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem e saindo quando eles saírem. Nas festas, inclusive as fixas, a oferta de cereal será de uma arroba com um novilho, uma arroba com um carneiro e com os cordeiros, quanto eles quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá o seu holocausto ou suas ofertas de comunhão, como faz no dia do sábado. Então ele sairá, e depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente vocês fornecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito, como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã vocês o trarão. Com ele, vocês também trarão, manhã após manhã, uma oferta de cereal de 1/6 de arroba e 1/3 de galão de azeite, para umedecer a farinha, e apresentarão dessa oferta de cereal. Será feita em obediência a um decreto perpétuo. Assim o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos manhã após manhã para o holocausto que será apresentado regularmente. Assim diz o soberano Senhor: se da sua herança o príncipe fizer um presente a um dos seus filhos, este pertencerá também aos seus descendentes, será propriedade deles por herança. Se, porém, da sua herança ele fizer um presente a um dos seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então o presente voltará para o príncipe. Sua herança pertence unicamente aos seus filhos deles e deles será. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do seu povo, expulsando os herdeiros da sua propriedade. Dará a seus filhos a herança daquilo que é a sua própria propriedade, para que ninguém do meu povo seja separado de sua propriedade. Depois o homem me levou pela entrada existente ao lado da porta, até os quartos sagrados que davam para o norte, os quais pertenciam aos sacerdotes, e mostrou-me um local no lado leste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e assarão a oferta de cereal, para levá-las ao pátio externo e consagrar o povo. Ele me levou para o pátio externo e me fez passar por seus quartos
por seus 4 cantos, e em cada canto havia um pátio. Eram pátios fechados, com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. E em volta de cada um dos 4 pátios, para o lado de dentro, havia uma saliência de pedra, com lugares para fogo construídos em toda a sua volta debaixo da saliência. E ele me disse: estas são as cozinhas, onde aqueles que ministram o templo cozinharão os sacrifícios do povo. Amém? A gente vai parar por aqui, né? Amanhã a gente continua essa jornada de Ezequiel, né? Das revelações que o Senhor tem derramado sobre ele. E eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu sei que às vezes pode parecer coisas insignificantes, mas como eu disse no início, cada uma delas tem um significado, tem um porquê. E o povo judeu entende muito bem sobre o porquê de cada significado disso. E para que a gente pudesse ir mais a fundo, teria que ter um estudo longo sobre, mas elas são importantíssimas, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.